Bom, pessoal, nessa segunda parte, então, vamos tratar aí do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico, a principal fórmula da trigonometria, que tem a ver com Pitágoras. Vamos ver os sinais desse seno e cosseno aí no ciclo. Vamos falar também de secante, cossecante e cotangente. Depois essas funções trigonométricas quadradas aí e pontos de máximo e mínimo dentro do seno e do cosseno. Vamos lá então, ciclo trigonométrico na parada. O que é o seno aqui no ciclo trigonométrico? Vem comigo. Quando a gente marcar um ângulo aqui, ó, vamos lá. Marquei um ângulo aqui no primeiro quadrante, ó, um ângulo alfa, ou um arco relacionado a esse ângulo, um arco alfa. O seno nada mais é do que esta linha vermelha. Isso é o seno. Então, se o meu arco for um pouco maior do que esse alfa, por exemplo, aqui em cima, ó, o seno já vai ser um pouco maior, essa linha vertical. Se o arco estiver aqui nos 90 graus, o seno vai ter exatamente esse comprimento do raio. Já dá para escrever aqui, né? Seno 90 graus valendo 1, comprimento do raio. Se eu tiver em 0 grau, seno de 0 grau vale 0. No próximo quadrante, bota um ângulo aqui assim, olha o seno. Ponto aqui, segundo quadrante, o seno está diminuindo, vocês percebem? Quando eu estiver em 180 graus, seno de 180 graus, eu tenho exatamente o valor 0. Próximo quadrante, aqui embaixo, terceiro quadrante, olha o seno. Agora a gente já tem que comparar com o eixo y aqui, essa é uma medida negativa, ó. Quando eu estiver no 270 graus, olha o valor do seno, é exatamente menos 1. Seno de 270 graus, menos 1. Quarto quadrante, medida seno. Quarto quadrante, medida seno, e assim vai. Quando eu chegar em 360 graus, eu estou no mesmo ponto que o zero, né? Eu tenho novamente um seno valendo 0. Quer estudar o sinal? Sinal. Vem comigo aqui então. Olha só, vamos fazer um ciclo trigonométrico. No primeiro quadrante, o sinal do seno é positivo, no segundo também é positivo, certo? São essas linhas verticais aqui, ó. Já no terceiro quadrante, a gente tem que comparar com o eixo vertical e aqui eu tenho uma medida negativa. O mesmo acontecendo no quarto quadrante. Notem, portanto, que o seno de um ângulo x ou um arco alfa é um valor sempre menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1, porque é uma medida aqui dentro do ciclo trigonométrico. Vamos agora enxergar então o cosseno. Cosseno é o consono, né? Então vai ser uma linha deitada. Olha aí, ó. Vamos puxar um ângulo alfa. Aqui estou marcando um ângulo alfa. E o cosseno é essa linha que eu estou fazendo aqui amarela, ó. O consono faz a linha vertical, né? Isso é o cosseno. Então, se eu tiver num ponto aqui assim, ó, perto de 0 grau, olha o valor do cosseno. É quase igual ao raio, né? Cosseno de 0 grau é exatamente o raio, é exatamente 1. Vamos aumentando. O que acontece com o cosseno à medida que a gente vai crescendo aqui no primeiro quadrante? O cosseno está diminuindo, ó. Quando eu estiver em 90 graus aqui em cima, ó, o cosseno vai ser 0. No próximo quadrante, aí o cosseno é negativo, porque eu tenho que comparar com o eixo horizontal aqui, ó. É uma medida negativa. Já vamos estudar o sinal, então. Sinal do cosseno. Muito pequeno. Sinal do cosseno. Positivo no primeiro quadrante, mas negativo no segundo. Olha aqui, ó, perto de 180 graus. Olha o cosseno. Vale quase menos 1. Negativo. Cosseno de 180 graus, exatamente menos 1. Vem para o terceiro quadrante. Notem, o cosseno continua sendo uma medida negativa para qualquer arco que tu pegares aqui no terceiro quadrante. O cosseno continua sendo negativo. Quando eu estiver no 270 graus, qual será o cosseno? Aqui embaixo, 270 graus. Exatamente 0, né? Próximo quadrante, ponha um arco no quarto quadrante. Olha o cosseno. Compare aqui com o eixo. Isso agora é uma medida positiva, né? Quando eu chegar no 2π, ou 360 graus, cheguei no arco congruo ao 0, né? E aí o cosseno é exatamente
1. Notem também, então, que o cosseno de um ângulo x, um ângulo alfa que seja, é sempre um valor entre 1 e menos 1, porque é uma medida dentro do círculo trigonométrico. É isso aí. Bom, vamos ver a principal fórmula agora, então, né? Aqui, fórmula principal da trigonometria. Marquemos um ângulo x. Aí está. Linha azul. O que é isso? Seno de x. Linha verde. Cosseno. Certo? Porque é exatamente essa pontilhada que eu estou fazendo aqui em cima, né? Notem que eu fechei um triângulo retângulo. Cateto da base é o cosseno do ângulo x. A hipotenusa é exatamente 1, porque é o raio. E o cateto oposto aqui ao ângulo x é o seno. Então, daí sai a principal fórmula aí da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 ao quadrado. Notem também que não tem nada novo aqui na definição de seno nem de cosseno. O seno de um ângulo, ele continua sendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá, pessoal? É só um outro olhar sobre essa mesma operação. Olha aqui comigo, ó. Pega o ângulo x aqui, quem é o cateto oposto? Vamos pegar aqui, ó. Cateto oposto ao ângulo x. É exatamente seno, certo? E quem é a hipotenusa é 1, né? Então é exatamente isso, ó. Vamos escrever aqui. Seno de x, cateto oposto, que é o seno ali, né? Em azul, dividido pela hipotenusa. Uma verdade. Perfeito? E agora vamos dar uma olhada na tangente. Vem comigo. A reta das tangentes vai aparecer exatamente aqui, ó. Essa reta vai representar a tangente. Os valores de tangente aparecerão aqui em cima. Então, vamos ao que interessa. Marcando um ângulo x. Tá aí. Marquei um ângulo x. Agora, para definir a tangente, façamos o prolongamento. Atingiu a reta aqui. Este comprimento é exatamente o valor chamado tangente de x. Se o teu ângulo for muito maior, vamos pegar um ângulo um pouco maior aí. Tá aí, ó. Quando eu fizer o prolongamento, ele vai acertar a reta das tangentes lá em cima. Logo, eu teria um valor maior para essa tangente. E assim por diante. Notem que se eu me aproximar de 90 graus, o valor da tangente fica gigantesco. Já em 90 graus, a tangente não é definida, porque aí as retas ficam paralelas, né? Então não existe a tangente de 90. Notem os sinais. O sinal da tangente no primeiro quadrante é positivo. No segundo quadrante, vamos colocar aqui um ângulo no segundo quadrante, ó. Faz o prolongamento. Vai atingir a linha das tangentes aqui embaixo, ó. Então, esse é o valor da tangente agora. E aí eu comparo com o eixo vertical, ó. Isso é uma medida negativa. Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa. Quando eu estiver no terceiro quadrante, olha lá, ó, marquei um arco, um ângulo aqui, ó, no terceiro quadrante. Fazendo o prolongamento, isso vai atingir a linha das tangentes aqui, e eu tenho de novo um valor positivo para a tangente. Quando eu estiver no quarto quadrante, por exemplo, nesse ponto, vamos marcar o ângulo. Fazendo o prolongamento, atingir a linha das tangentes, aqui vai aparecer o valor tangente, ó. Ou seja, um número negativo. Está aí estudado o sinal. Então, a tangente não é definida para 90 graus e também não é definida para os 270. Pelo mesmo motivo. Porque se a gente estiver nos 270 graus aqui, a gente não vai conseguir com que o prolongamento encoste, interseccione a reta das tangentes. A tangente de 0 grau, vamos colocar aqui, a tangente de 0 grau vale exatamente 0.
Vejam esta linha azul, ó. Vamos marcar o ângulo de 0 grau. Eu estou exatamente nesse ponto. Não precisa nem de prolongamento, ele já encosta nas linhas das tangentes, mas aí o comprimento vermelho é nulo. Bem como a tangente de 180, né? Então, se eu tiver em 180 graus, eu também tenho uma tangente valendo 0. Agora, a tangente não tem limitações, né? Eu posso tanto vir lá do menos infinito, quanto ir para o mais infinito. Ou seja, a tangente de x é um valor que pertence ao intervalo de menos infinito até o mais infinito. Se o seno e o cosseno estão dentro do círculo trigonométrico, e aí tem valor mínimo menos 1 e máximo 1, vocês percebam que a tangente está nessa linha aqui fora do círculo trigonométrico. Ou seja, tem o seu valor oscilando aí entre menos infinito e mais infinito. É isso aí. Vamos agora visualizar as demais razões trigonométricas, secante, cossecante e cotangente. Aqui apareceu uma linha nova, hein? A linha das cotangentes. Então vamos lá, vamos marcar um ângulo aí. Fazer uma marcação aqui modesta, marcando o primeiro quadrante aqui, certo? Então tá aí, um ângulo X. Vamos dar nome aos bois aqui também. Vamos chamar centro O. E vamos fazer o prolongamento. Prolongamento atingiu a linha das tangentes. Vou chamar de A esse ponto. Segue o prolongamento. Atingiu a linha das cotangentes num ponto que eu estou chamando de B. Vou chamar esse ponto aqui de C. Esse ponto aqui em cima do arco, D. Vamos fazer essa linha aqui para baixo, que representa o seno, né? Pontinho aqui, E. Vamos botar um ponto F aqui. E acho que é suficiente. E agora vamos verificar todas as razões trigonométricas aí. Vamos junto. Primeiro lugar, seno de x. Qual é o segmento? O segmento de reta ali que representa seno de x. É o segmento que vai de D até E. Perfeito. Segmento DE. Cosseno. Cosseno de x é o segmento OE. Lembra que cosseno é o consono, é a linha deitada. Depois, tangente. Esses aqui a gente acabou de ver, né? Tangente é o segmento AC. Essa é a tangente. Agora vamos para as novas aí. Cotangente. Olha lá a linha das cotangentes, onde é que ela aparece? Quem é o segmento chamado cotangente? FB. É a distância de F até B, na linha das cotangentes. E depois, menos importantes, mas por que não falar delas, né? Seno não, secante e cossecante. Deixa eu arrumar aqui. Secante de x e cossecante. Quem são elas? A gente pode, essa não é uma visualização formal, tá? Mas informalmente a gente pode usar esse artifício. A secante é o segmento que vai do ponto O, da origem, até o ponto de intersecção com a reta das tangentes, ou seja, o segmento OA. Veja que ultrapassa a medida do raio, né? E a cossecante é o segmento que vai de O até B. Então, cossecante, a distância aí de O até B, ou seja, da origem até o ponto de intersecção com a reta das cotangentes. Isso, deixa eu organizar melhor aqui, deixar mais afastado, para fazer o estudo dos sinais aqui. Tem uma manha para a gente ver o sinal aqui de todo mundo, tá? Para estudar o sinal, a gente vai usar a seguinte manha. Cetaco. O cetaco me diz todos os sinais positivos. Então, olha só como é que a gente faz. Então, a gente faz assim, o cetaco, vocês criam aí os círculos trigonométricos e vamos escrever na ordem aqui, ó. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, tá? Daí,
vamos lá, no primeiro quadrante todo mundo é positivo, né? É o lance do setaco lá, eu já cancelei o primeiro quadrante, porque ali todo mundo tem sinal positivo. A gente já viu o seno, o cosseno e a tangente, inclusive. Agora, os demais aqui no setaco, ó, esses são os positivos. Então, o seno é positivo aqui no segundo quadrante. Pode botar aí, ó. A tangente é positiva aqui embaixo. Embora a gente já tenha visto isso no ciclo, né? O cosseno é positivo aqui embaixo. Ó, o cosseno positivo aqui embaixo. E aí os demais espaços ali representam os negativos. Negativo, negativo e negativo. Tangente e cotangente vão ter o mesmo sinal. Cosseno e secante, mesmo sinal. Seno e cossecante, mesmo sinal. Essa tabelinha aqui, inclusive, vai nos remeter para um outro caminho aí, para algumas outras fórmulas. Vamos enxergar elas agora. Bom, a principal a gente já viu antes, né? É fazer um Pitágoras aqui nesse triângulo OED, né? E esse Pitágoras foi o que gerou a principal fórmula, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ok. A gente pode fazer um outro Pitágoras aqui. A gente pode fazer um Pitágoras no triângulo OAC. OAC. Olha só. OA, isso é secante. Secante ao quadrado. É a hipotenusa. OAC. OC é 1. Tu vai elevar 1 ao quadrado. E depois eu tenho AC, que é a tangente. Tá aí outro Pitágoras. Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. O outro triângulo que a gente pode usar é o triângulo OFB. Vamos colocar aqui OFB. Triângulo OFB. Esse aqui de cima foi o triângulo OAC. OAC. E aquela primeira foi do triângulo ODE. 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 Tá feio isso aqui, hein? Bom, vamos lá. Do triângulo OFB, eu tenho OB, cossecante. Cossecante. Então é a hipotenusa. OF é 1, vai elevar ao quadrado esse cateto. E FB é exatamente a cotangente. Tá aí outra relação. Então essas são as relações quadradas, né? Vamos destacá-las aqui. Aí estão elas. E as demais fórmulas que a gente precisa, pessoal, elas surgem a partir da semelhança entre esses triângulos. Vocês podem ver aqui, já tem dois triângulos semelhantes, fácil, né? Esse triângulo grande aqui, OFB, também é um triângulo semelhante junto com esses aqui. Então, exercendo ali, executando a semelhança de triângulos, a gente pode deduzir outras fórmulas, a saber, secante de x, inverso do cosseno. Outra, cossecante de x. Cossecante de x é o inverso do seno. Tangente é o inverso da cotangente. A gente também pode escrever a cotangente como sendo cosseno sobre seno. Uma vez, e aí a gente já sabe, né? Uma vez que a tangente é escrita como a divisão de seno por cosseno. Então notem essas duas aqui, tangente e cotangente, são inversas entre si. Vamos dar destaque para elas aí. Aí estão elas. E se vocês observarem bem, isso está atrelado aqui, ó. Cosseno está amarrado com a secante. Elas são as inversas, né, entre si, né? Aqui está, ó, cosseno e secante inversas. Aqui, seno junto com a cossecante, essas duas são inversas. E finalmente a tangente com a cotangente, funções inversas. Isso tudo, então, esse diagrama todo aqui remete a essas inversões aí. Esse aí é o formulário básico, na verdade o formulário é essencial aí para trabalhar com a trigonometria, tá, pessoal? E observa aqui um exemplo
um exemplo prático para se trabalhar com isso aí. Se daqui a pouco tu te deparas lá com uma secante de, sei lá, 30 graus, quanto vale isso, né? Ora, eu sei o seno, o cosseno e a tangente, né? Pessoal, secante é o inverso do cosseno. Então, se tu quer a secante de 30, é só tu fazer o inverso do cosseno de 30. Quanto vale o cosseno de 30? Deixa eu melhorar isso aqui. É a secante de 30 graus como sendo o inverso do cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Isso vai ficar 1 vezes 2 sobre raiz de 3. Simplesmente o inverso, né? Se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o inverso dele é 2 sobre raiz de 3. E aí a gente vai dar uma racionalizada aqui, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, e eu concluo finalmente que a secante de 30 graus vale 2 raiz de 3 sobre 3. Tá aí. Outro. Quanto é que é a cossecante de 45 graus? Cossecante, o que ela é? Inverso do seno. Perfeito? Inverso do seno. Inversão do seno. Bom, o seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Então, a cossecante é o inverso. Ou seja, 2 sobre raiz de 2. Que bem racionalizadinho aqui, fica como? Raiz de 2, raiz de 2. Deu 2 raiz de 2 dividido por 2. Cortou. Raiz quadrada de 2. E assim a gente segue o baile.